Olá, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, que Deus vai abençoar poderosamente seus passos. E estamos aqui para mais um momento de reflexão dentro da Palavra de Deus. Já quero, como sempre faço, no início de cada vídeo, e se a cabeça funcionar também, falo no final de cada vídeo, a convidar você a estar curtindo, se assim você desejar, se assim você gostar, aí os nossos vídeos, se inscrever no nosso canal, que você vai estar sempre sendo notificado ali quando sair mais um momento de reflexão, os quais aí pela força de Deus que Deus tem nos dado aí, para a gente trazer um tema novo a cada dia. Então você que sentir no coração, quiser compartilhar, se você não sentiu no coração, também quiser, não tem problema nenhum. Para que essa mensagem que tem falado comigo várias e várias vezes em cada momento de reflexão, também venha falar com outras pessoas, porque aqui quem fala é a palavra, tá bom? Então hoje nós vamos trazer mais um tema para que a gente venha refletir, e o tema que nós trazemos hoje é esse: o mundo mudou, mas a palavra permanece. Que tem ali como texto base ali, livro de Mateus, capítulo 24, versículo 35. Vamos já dar uma olhada ali, livro de Mateus, capítulo 24, versículo 35, para ver o que a palavra quer nos ensinar hoje. Quero também dizer para você que nós temos aí já uma quantidade considerável, vamos para início de canal de mensagens. Então, mensagens as quais aí temos trazido baseado aí no nosso dia a dia, e a qual tem ensinado muito. Eu particularmente tenho aprendido bastante, porque também a palavra fala com cada um de nós, e fala comigo, fala com você. Por isso que eu te incentivo a compartilhar essa palavra que se renova dia após dia. Então vamos lá, vamos dar uma olhada ali, livro de Mateus, capítulo 24, versículo 35. É um versículo simples, mas fala muito, que diz assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então podemos já iniciar, já podemos introduzir através desse texto que na realidade hoje o mundo vive em constante mudança. Tecnologia, cultura, valores, ideologias. Então são coisas as quais estão em constante mudança. Tecnologia, por exemplo, hoje você compra um celular, amanhã já sai um mais avançado e vai ficando para trás, e assim vai, assim vai. Aí tem a parte da cultura também que vai se inovando, os valores, os pesos, as medidas a serem valorizadas, muitas das vezes distorcidas, o certo é errado, o errado é certo. E ideologias, estudo de ideias, O complicado sobre ideologias é que eu não posso colocar a minha opinião como uma regra geral, é minha opinião. Opiniões, claro, tem que ser, cada um tem a sua opinião, mas a opinião também tem que ter um embasamento. Hoje, por exemplo, tem diversas ideologias, e cada vez está surgindo mais, ou seja, o que ontem era certo, hoje parece errado. O que antes era pecado ou uma falha, hoje é normal. Só que assim, gente, em meio a tantas mudanças, a palavra de Deus continua a mesma. Por mais que tenha um povo aí que está querendo alterar a Bíblia, está querendo deixar a Bíblia mais light, mais soft, mais levinha. Jesus é amor, Deus é amor, tudo posso,
que fazer, minha vida, minhas regras, eu faço o que quiser, e querendo tentar colocar isso como se fosse algo aceitável dentro da palavra de Deus. E nós sabemos que não tem como. Não tem como. Eu não posso pegar um texto, distorcer ele a favor de mim. Não posso. Mas infelizmente tem muitas pessoas que têm feito isso. Utilizar o texto para dar desculpa, ou para distorcido, ou fora de contexto, para que venha dizer uma coisa que o texto em si, no completo, não diz. Mas em meio a tantas e tantas mudanças, a palavra de Deus continua a mesma, firme e eterna. Então, através disso, nós podemos ter uma pergunta central. Qual é o nosso fundamento? A opinião dos homens ou a verdade eterna de Deus? Qual é o nosso fundamento? Então vamos lá, analisando esse versículo de Mateus 24:35, no contexto ali, fazendo uma exegese do texto, ou seja, analisando o texto, extrair do texto aquilo que ele quer nos dizer, Jesus está no sermão profético sobre o fim dos tempos. Passará o céu e a terra é uma expressão hebraica que indica o universo criado, tudo que é transitório. Minhas palavras jamais passarão é uma negação enfática. Impossível que isso deixe de acontecer. Ou seja, uma coisa inevitável. Ensinamento. Tudo pode mudar, mas a palavra de Cristo é imutável. Ela não muda. Continua sendo a mesma. Assim como Deus. Deus continua sendo o mesmo. Vamos dar uma olhadinha ali no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 8. Livro do profeta Isaías. 40, versículo 8. Seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra de nosso Deus subsiste eternamente, para sempre. Ou seja, é exaltação à eternidade da revelação divina. E um contraste também com a fragilidade humana. Ou seja, a palavra é sólida e permanente. É inalterável. Ou como o texto diz, ela subsiste eternamente. Vamos dar uma olhada ali no livro de Hebreus. Livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Hebreus, capítulo 13, versículo 8, que diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Cristo é a palavra encarnada, assim como diz ali no livro de João, capítulo 1, versículo 14. Vamos dar uma olhada. Livro de João, capítulo 1, 14. Bem conhecido. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória unigênita do Pai, cheio de graça e de verdade. Se ele não muda, sua mensagem também não muda. Simples. Então, se ele é imutável, se ele é inalterável,
assim como a sua palavra, a sua mensagem continua a mesma. E não adianta as pessoas quererem amaciar a mensagem de Jesus, que aí vai estar saindo, já não vai ser nada de Jesus. Não vai ser nada envolvido na palavra. Porque eu não posso, o texto, a palavra, ela é inalterável, é imutável. Então, através disso, nós podemos desenvolver o texto ali. Vamos desenvolver, ver o que puxando um pouco para os nossos dias, lembrando que a palavra de Deus, ela é muito mais atual do que o jornal que vai vir, que vai sair amanhã, porque ela já tem ali dizendo coisas que ainda há de vir, há de acontecer. Então vamos lá. O mundo, primeiro ponto, o mundo muda constantemente. Valores que antes eram considerados princípios, hoje são questionados. Muita coisa está sendo questionada hoje, o porquê, desconsiderando o valor que foi. Então está tudo sendo questionado hoje. Estou dizendo sobre bons princípios. Bons princípios. Um relativismo também. Cada um tem a sua verdade. Hoje em dia, se dependendo do tema que você perguntar para cada um, dependendo de onde for, cada um vai falar uma coisa, porque vai relativizar tudo. Eu tenho um complexo aqui. Eu tenho isso, porque isso, aquilo. E você vai ver que vai falar, e no fim das contas não falou em nada. Por quê? Porque uma coisa na ideia dele, uma coisa da ideia dela, que ela acha, que ela pensa, mas não tem embasamento. Tudo aquilo que nós falamos, por que nós trazemos momento de reflexão dentro da palavra? Porque nós estamos embasados na palavra. Cada tema que é trazido aqui para esse momento de reflexão, ele é embasado na palavra. Muitas das vezes pode ser comentado uma opinião ou outra, mas tem que estar embasado na palavra. Não pode sair disso, tem que estar dentro daquilo da palavra, porque é a palavra que ensina o correto, pessoas gostando ou não gostando. Então cada um tem a sua verdade hoje. Mas Provérbios 14, 12, vamos dar uma olhada ali? Provérbios 14, 12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. E aqui há uma advertência, há um alerta. Há um alerta. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte. Parecer não é ser. Ser parecido não quer dizer igual. Apenas parece. A palavra, como nós lemos, ela é eterna e imutável. Diferente das ideologias humanas, a Escritura não precisa ser atualizada. A Escritura não precisa ser atualizada. Quer saber por quê? Vamos dar uma olhada ali de 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, do 16 e 17. Porque que a palavra não precisa ser atualizada. Toda a Escritura é divinamente, divino, não é humanamente, é divino, inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o bom homem, aqui está dizendo o homem ou mulher de Deus, seja perfeito, tenta buscar a perfeição, e perfeitamente instruído para toda a boa obra, ou seja, tudo aquilo que ela vinha fazer. É uma instrução,
por isso que eu sempre sou enfático em dizer que a palavra de Deus ela é manual de vida. Ou seja, ela é atemporal, porque vem do Deus eterno. Então ela não é algo preso no nosso tempo, ela é atemporal. A palavra é a base da vida do cristão. Eu vou abrir um parênteses aqui, porque eu ainda coloco agora uma opinião minha, não só para o cristão, mas para todo aquele que cumpre princípios morais, éticos, que segue a tradicionalidade da família, tudo aquilo que a natureza coloca como ser o correto. Então, a palavra, ela é a base da vida para todo ser humano. Vamos dar uma olhada ali no livro de Mateus, capítulo 7. Livro de Mateus, capítulo 7, do 24 e 25, que diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, aqui é um em sequência ao outro, escuta e pratica. Aqui não está dizendo escuta e só escuta, escuta e pratica, ouve, coloca em prática. É um e o outro, um é sequencial do outro. Então, escuta e pratica. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelha-o-ei ao homem, aqui homem ou mulher, prudente, que edificou a sua casa sobre uma rocha. Ou seja, que está firmado em algo sólido, convicto. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. Ou seja, algo concreto, preciso, que mesmo as situações adversas não a prejudicaram. O mundo pode ruir, mas quem se firma na palavra permanece em pé. O mundo pode ruir, mas quem se firma na palavra permanece em pé. E com isso nós podemos agora aplicar. Vamos para a aplicação. Vamos lá. Na família, educar filhos. Isso aqui é importante demais. Educar filhos não segundo a moda, não segundo modinha, não segundo coisinha que está surgindo hoje, mas segundo a palavra. Assim como diz ali em Provérbios 22:6, que nós vamos dar uma olhada agora. Provérbios 22:6. Você que é pai, você que é mãe, talvez você saiba ou talvez não, mas nós vamos ser cobrados pela conduta que nós temos com os nossos filhos. Vai chegar aquele um dia e nós vamos ser cobrados, e não fazendo aquilo que somos instruídos para fazer. Não adianta falar para aquele que sabe toda a verdade por que não fez, pois ninguém o engana. Educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Aí entra aqui, puxa Sandro, mas tem aqueles casos que ensinam os filhos, de repente os filhos por má influência, más amizades, se distorcem. Tem, eu sei muito bem disso, tem. Mas você fez a sua parte, você deu o seu melhor. Agora, se ele quer fazer do jeito que dele,
ele vai arcar com prejuízo. Por quê? Porque tudo que a gente faz, tudo que a gente planta, a gente colhe. É igual o filho pródigo. Pegou toda a riqueza e saiu o mundão afora. Saiu, perdeu tudo, ficou na lama, ficou no pior. Mas o pai é tão bom que quando ele se arrependeu de tudo aquilo que ele perdeu, porque tem gente que só se arrepende quando perde, tem que perder, tem que não ter para valorizar. Aí lembrou da casa do pai, lembrou do abraço do pai, e aí ele voltou. E o pai, com o coração muito bom, estava lá pronto para recebê-lo de braços abertos. Então, educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Não é a escola que tem que dar educação para o seu filho. A escola ensina português, matemática, as matérias. Educação vem de casa. Educação, bons princípios, convicções, bons costumes, a tradicionalidade da família, para que ele venha a ter uma mente firme, que não venha a ser alterada por ideologias, ideias que não estão dentro das convicções corretas que nós conhecemos. Faça a sua parte como pai, como mãe. Se ele quiser fazer outra coisa, aí mais para frente, quando achar que conhece a vida, quando achar que entende da vida, quando achar que conhece as coisas, aí lá na frente ele vai entender que ele não conhecia nada. Então essa aplicação na família. Na fé. Não negociar princípios por causa da pressão social. Eu tenho a minha fé, eu tenho as minhas convicções, eu sei quem é Deus na minha vida, eu sei o que Jesus fez por mim, e tem feito, e vai fazer, e que tem reservado para mim. Eu tenho os meus princípios morais dentro da palavra a qual me ensina. Eu não posso ser, por mais que a pressão seja grande da sociedade. Vamos colocar hoje em dia as músicas. Olha o que essas músicas de hoje estão falando. Estão entrando na cabeça, principalmente da juventude, a qual muitas das vezes, não vou generalizar, mas um bom tanto anda disperso. Canta e nem sabe o que. Se mexe e nem sabe por que está se mexendo. Sabe? Embalo, vai no embalo, vai no embalo. Embalista. Ah, aquilo ali. Ah, é o que a gente trouxe numa palavra, a um vídeo anterior, sobre ser influenciado. Então, na fé, não negociar princípios por causa da pressão social. Pode vir 3 ou 4 querendo falar para você, e você vê que aqueles 3 ou 4, por mais que você seja a minoria, por mais que você seja o único ali que cumpre esses princípios, se tiverem pessoas do seu lado, em volta de você, que não bate, que não conecta os princípios são coisas que você sabe realmente que são coisas que não é legal. Se afasta. Se afasta. Na vida social, em cada decisão, a pergunta: o que a palavra diz? Então, na nossa vida pessoal, em cada decisão ser tomada, a palavra tem uma resposta para tudo. Então por isso que a palavra tem que ser analisada. Muitas das vezes ela não tem uma resposta direta, às vezes tem. Mas baseado ali no trâmite da palavra, navegando nela, você vai chegar a uma decisão. Então tome cuidado com decisões erradas, porque tem pessoas que tomam decisões erradas por impulso e ainda diz que foi Deus que falou, Deus que mandou, Deus estava nisso. E aí a pessoa se frustra com aquilo e arrisca até culpar Deus por aquilo que ela converteu a opinião dela como se fosse de Deus, e Deus não falou nada. Na igreja, não pregar para agradar, mas para transformar.
E hoje tem bastante nas igrejas. Palavrinha de amaciar ego. Palavrinha de oba-oba. Palavrinha que vai tudo certo. Jesus é top, Jesus é 10. Tá com Jesus, vai embora. Jesus é amor. Só que há um cumprimento dentro disso, né? E nós temos visto isso dentro da palavra, que Deus tem falado através da palavra conosco, analisando dentro dos temas, realmente que não é bem assim que as coisas funcionam. Então, dentro da igreja, não pregue para agradar. Não pregue para agradar. Mas para transformar. Porque pregar para agradar, você está agradando o homem. E aí Deus já nem está mais isso. Palavras de autoajuda. A palavra, ela ajuda. O nosso Deus, ele ajuda. Mas que enfatizam o ser humano acima de Deus. Coloca como se Deus tivesse que cumprir ou ter dever de cumprir as nossas vontades. É isso que tem sido pregado aí. Não tem tido a exposição da palavra, expor a palavra, o que a palavra está querendo dizer para nós, o que Deus quer falar conosco através da sua palavra. E infelizmente vai aumentar. Vai aumentar. Então, através disso, nós podemos chegar à conclusão desse tema. E qual que é a conclusão que nós chegamos? O mundo pode mudar leis, costumes e cultura, mas a palavra de Deus permanece a mesma. Pode mudar tudo nesse mundo, mas a palavra de Deus é a mesma. E ainda mais, quem se firma nessa palavra tem segurança em meio a um cenário de caos. Quem se firma nessa palavra tem segurança em meio ao caos. Então, através disso, nós podemos trazer uma mensagem final. Se você, se eu, se apoiar no que é passageiro, a gente vai tombar. A gente vai cair no que é passageiro. Se você, se eu, se apoiar no que é passageiro, a gente vai cair. A gente vai tombar. Mas se a gente se apoiar no que é eterno, jamais será abalado. Pegou? Se você se apoia no que é passageiro, vai cair, pode tombar. Mas se apoia, tombar aqui, quero frisar aqui as palavras, eu estou falando na ótica de cair. Cair. Mas se você se apoia no que é eterno, jamais será abalado. E através desse texto aí, né, é lançado um convite. Decidir hoje não viver não segundo o mundo, não segundo o que a sociedade impõe como algo correto, mas segundo a palavra que permanece e é eterna. O que a palavra diz disso? O que a palavra diz daquilo? Então é isso que a palavra está falando sobre isso. O mundo pode mudar, pode tudo mudar. O mundo mudou e ainda vai mudar mais ainda. Mas a palavra de Deus continua a mesma, porque a palavra permanece. Ou seja, como o nosso tema, o mundo mudou, mas a palavra permanece. Amém? Pessoal, então é isso. Esse é o tema de hoje que nós trouxemos aí para meditação, para reflexão. E espero que essa palavra tenha falado com você da forma que falou comigo. Convido você mais uma vez a estar aí seguindo o nosso canal. Dá uma curtida aí, sinaliza aí que você está passando por aí,
quer dar uma sugestão de tema, crítica, opinião, manda ali, está totalmente aberto os comentários no canal para que você venha expor a sua opinião. Isso é bem importante para a gente ir seguindo aí e para realmente ir aprendendo, porque cada momento de reflexão a gente tem aprendido um pouquinho mais. Não dentro de algo temporário ou passageiro, mas dentro de uma palavra que ela é permanente e sempre será permanente. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, que Deus venha te dar força em tudo aquilo que você está passando. E eu sempre digo, seja um canal de bênção. Se essa palavra falou com você, compartilhe, manda para alguém. Quem sabe alguém precisa ouvir uma palavra dessa, assim como eu precisei e você precisou. Tá bom? Deus abençoe sua vida, fica com Deus e até a próxima, em nome do Senhor Jesus.